Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Estamos quase chegando ao final das nossas resoluções da Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a penúltima questão que a gente vai resolver do vestibular 2023. E essa questão tinha um gráfico um tanto assustador, assim, bem diferente do normal. Também era uma questão de física moderna, mais especificamente de radioatividade, que muitas vezes vocês estudam na química, talvez, mas estava aqui no meio das questões de física, então talvez vocês tenham estudado em física também. Mas esse gráfico que a gente tem aqui no eixo vertical, a gente tem a energia de ligação nuclear média por núcleon em megaelectronvolt, que é MeV. E no eixo horizontal, a gente tem o número de núcleons do núcleo atômico. E aí, ele dá uma curva um tanto estranha. No começo, ela tá subindo violentamente, diríamos assim. Aí tem os elementos marcados. Então, no começo tem H1, H2, hélio 3, H3, lítio. Aí depois tem o hélio lá em cima, hélio 4, daí tem carbono 12, oxigênio, acho que é um 6 isso, 16. Aí vai estabilizando essa subida, vai ficando quase horizontal ali, a hora que chega no ferro. E a hora que chega no ferro, a gente tem, tipo, uma leve caída nessa linha. E lá no final, bem pra direita, a gente tem 2 urânios, 235 e 238. Certo. Então, vamos ler o enunciado, pensar com muita calma, mas olhando rapidamente para o exercício, a gente percebe que as alternativas, todas as alternativas, começam ou com a expressão fusão nuclear ou com a expressão fissão nuclear. Então, talvez uma das coisas que a gente tem que saber para resolver essa questão é a diferença entre fusão e fissão. E aí, eu vou comentar rapidinho essas diferenças antes de a gente começar a analisar o enunciado, porque eu tô simulando assim, olha, a gente tá lendo o enunciado, a gente já vai pensando tudo que vem na nossa cabeça. É isso que eu vou falar. Então, o que eu vou falar é o que é pra vir na sua cabeça na hora que você estiver fazendo uma questão parecida com essa. Entendeu a ideia? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre fusão e fissão? Fusão é aquilo que acontece dentro das estrelas, basicamente. Então, no Sol, por exemplo, o Sol é composto principalmente por hidrogênio, mas lá no meio existe uma força gravitacional tão intensa, né, empurrando todo aquele monte de matéria que tem no Sol, e aí lá no meio, no núcleo, os hidrogênios se fundem, então acontece fusão nuclear, eles se juntam e formam uma nova molécula, que é o hélio. Então, aconteceu a mudança de hidrogênio para hélio. E nessa mudança, nessa reação de fusão nuclear, a gente tem a liberação de energia, muita energia, que basicamente é o que vem para a Terra e para todos os outros planetas do sistema solar, em forma de luz e calor e tudo mais. Então, é isso que está acontecendo na fusão. Fusão, então, a gente tem 2 levinhos formando um mais pesadinho. Na fissão, é o contrário. Então, na fissão é o que acontece, por exemplo, nas bombas nucleares. Então, a gente tem um átomo mais pesadão e ele não é tão estável, então, em algum momento, ele vai decair em átomos mais leves e esse decaimento faz com que ele libere muita energia. E aí, por isso que explode, né? Então, a diferença essa fusão vai juntar em um mais pesado, a fissão vai pegar o mais pesado e dividir em outros mais levinhos. É mais ou menos essa a ideia. E aí isso acontece, então, de que maneira? Vamos ler o enunciado e aí a gente entende qual é a relação entre o gráfico e essas ideias. O gráfico abaixo indica o valor da energia de ligação média por núcleon versus o número de núcleons, número de massa, para núcleos atômicos. Por núcleo, entende-se um componente do núcleo atômico, próton ou nêutron. A energia nas ordenadas, que é o eixo de pé, é informada em MeV, megaelectronvolt, que é 10 a sexta do megaelectronvolt, que é a unidade de medida de energia. Observando o gráfico, pode-se chegar a conclusões sobre reações nucleares que liberam grande quantidade de energia potencialmente aproveitável, as chamadas fissão e fusão nucleares. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito dessas reações. Então, eu vou fazer alguns comentários rápidos antes da gente começar a analisar as alternativas. Já percebemos a diferença entre fissão e fusão. A fusão, como acontece nas estrelas, e vocês sabem que essa professora aqui desse canal, mais conhecida como eu mesma, sou muito apaixonada por astronomia, então eu vou puxar para astronomia para falar um pouco sobre as estrelas, para daí a gente poder resolver pensando... Ai, puxei sem querer. Para daí a gente poder resolver pensando de fato nas estrelas. Então, para isso eu vou até ficar grandinha aqui para falar sobre as estrelas. Então, eu dei o exemplo do Sol, né? No Sol, a gente tem principalmente hidrogênio, que está se fundindo em hélio. Vai chegar um determinado momento que o nosso Sol já vai ter bem menos hidrogênio. E aí, o que vai acontecer nesse momento é que os hélios é que vão começar a se fundir e formar elementos mais pesados. E aí, a gente segue, pensando no gráfico, ó,
os hidrogênios estavam no comecinho da reta, depois vinham os hélios, e aí vinham os mais pesados, vem carbono, vem oxigênio. Então, esse comecinho é basicamente o que acontece nas estrelas normais, assim, tipo, o nosso Sol é uma estrela comum. E aí, no nosso Sol, como ele não é tão grande assim, comparado com as outras estrelas que tem no universo, ele tem um certo limite ali do quanto ele vai conseguir fundir. Vai chegar um momento que a energia necessária para a fusão é tão grande que ele já não tem mais massa suficiente para aquilo, e aí começa a desprender as camadas mais externas e ele começa a inflar, e esse vai ser o fim do Sol, basicamente, de forma extremamente resumida, tá? Não é exatamente isso, mas, enfim, resumindo, é isso. Se a gente tiver estrelas muito maiores, elas vão ter muito mais massa, né? Maiores em massa, que eu digo. Então, elas tendo muito mais massa, elas têm muito mais força gravitacional, elas conseguem comprimir muito mais o núcleo. E aí, sendo essa força maior, o tipo de fusão que acontece lá dentro também pode ser, entre aspas, mais forte, né? Também pode demandar uma energia maior. Então, dá para fundir elementos ainda mais pesados. Só que isso não é infinito, né? Então, a estrela maior de todas, então, vai fundir até o urânio? Não, porque existe um limite para isso, que é o ferro. E aí, esse limite do ferro, a gente percebe que é justamente onde essa curva muda de comportamento. Então, até o ferro, o que acontece é justamente essa reação de fusão nuclear. A partir do ferro, os elementos são formados de outra maneira, que é basicamente quando a gente tem as explosões, né, das supernovas, que aí daí a energia liberada é gigantesca, não vai ser exatamente o mesmo processo que vai formar os elementos seguintes ali. Então, basicamente, o ferro é a divisão entre as nossas ideias de como os elementos se formam. Então, ok, agora sim vamos analisar as alternativas, e talvez seja útil o que eu falei sobre astronomia, talvez seja só uma curiosidade. É uma interpretação de gráfico, tá, gente? Vamos lá. Letra A. A fusão nuclear ocorre pela união de determinados núcleos, beleza, fusão é a união, localizados no final da curva, à direita. O final da curva tem urânio. Urânio não tem nada a ver com fusão nuclear, então não, na verdade está acontecendo no começo da nossa curva. Então, letra A não pode ser. Letra B. A fissão nuclear ocorre pela quebra de determinados núcleos, beleza, localizados no início da curva, à esquerda. Não, acontece nos pesadões, lembra? Lá no urânio, no final da curva. Então, não é no início, é no final. Também não pode ser a letra B. Letra C. A fusão nuclear ocorre pela quebra de determinados núcleos. Já para que tá errado aqui, né? Não é quebra, fusão. A fissão é quebra, a fusão é a união. E aí a próxima, que é a D, já tá errada também, porque ele fala a fissão ocorre pela união. Não, quem ocorre pela união é a fusão, não a fissão. Então a D também tá errada. E aí só sobra uma alternativa, que é a alternativa E. A fusão nuclear ocorre pela união de determinados núcleos localizados no início da curva à esquerda. Então, exatamente essa é a nossa resposta. Boa parte do que eu falei foi inútil para o exercício, mas pode ser útil para futuros exercícios. Então eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E continue acompanhando, que daqui a pouco a gente volta com a última e mais legal questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2023. Tchau, tchau e se cuidem!